E aí, pessoal, tudo bem? Aumento de capital na Sanepar sem bonificação. Nesse vídeo eu explicar a lógica por detrás disso e faz muito sentido você, acionista do Bradesco, também acompanhar. Eu vou explicar direitinho como é que funciona essa questão da bonificação, tá? E tudo mais. Também temos anúncios de dividendos da Cosan e nós não temos anúncio de dividendos da Copel. O pessoal está confundindo um pouco, tá? Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like, como de costume, e se inscreva no canal ativando o sino. Eu vou começar esse vídeo falando da Copel, que não tem anúncio de dividendos, eu vou mostrar o porquê. Então, falando aqui da ata da Copel, né, na verdade não foi um anúncio de dividendo, o pessoal se confunde ao tentar se antecipar um anúncio, ler a ata e ver que na verdade aqui esses aqui já foram anunciados, tá? Não é anúncio novo. O que tem de novo é para a Copel Classe A, PNA, que é a Copel 5, a CPLE 5. Então não tem para a Copel ON3 e nem para a 6, a PN, né? Então, como é que você faria se você não estivesse entendendo? A Copel deixou bem claro aqui, né? Mas se você não estivesse entendendo, aqui o novo anúncio, tá? Então, é só para PNA mesmo, A5. Mas se você não estivesse entendendo, você poderia bater um a um, tá? Vendo aqui, ó, por exemplo, PNB, 14 centavos, não sei o que, nananã. Tá aqui, ó, 14 centavos, nananã. Vai batendo um por um, já vai ver que já foi anunciado antes, ela tá com. Tô vendo aqui no Investidor 10, tá? Ó, já foi tudo anunciado. O que falta é esse novo aqui, que é para a data 28/4, mas é apenas para 5. E a 5 aí sim vai ter um novo anúncio, mas é exclusivo para ela. E antes da gente entender sobre esse aumento de capital, vou dar um exemplo que vai servir para todas as empresas que fazem bonificação ou que possam fazer, tá? Então, para isso, a gente tem que ter a primeira reserva de lucros. A empresa tem lá o seu lucro todo ano, né? Belezinha, ela paga os dividendos, fechou a conta e aí ela vai lá e também guarda uma partezinha na reserva de lucros. Então, a Sanepar, por exemplo, ela lucrou, pagou aí 10% de dividendo no ano e foi lá e pôs um pouquinho na reserva de lucros. Pá. No ano anterior, ela também tinha lucrado, também tinha pago dividendos, mais um pouquinho na reserva de lucros. No outro ano também mais, e foi enchendo, até que chega um momento que a reserva de lucros ela ultrapassa um determinado limite. No caso, a gente pode ver aqui que a Sanepar, a reserva de lucros, ela excedeu o valor do capital social da empresa. Então, isso aqui é um dinheiro que a empresa lucrou, ela passou pelos resultados da empresa, passou por. Todo mundo viu isso que ela lucrou isso aqui. Só que esse dinheiro aqui, ele vai para é como se fosse para escanteio, ele vai para uma outra parte contábil que fica lá fora dos holofotes. Então ninguém mais está vendo isso, mas ele existe. Aonde que a gente vê? O único lugar que eu me lembro, se não me falha a memória, que a gente vê quando a gente observa os fundamentos da empresa. No patrimônio líquido. Aí, se eu não me engano, é só ali que aparece praticamente, dos números que a gente está mais acostumado a ver. Então, ele fica ali guardadinho, ninguém mais lembra desse número até que ele vira uma bonificação ou um dividendo adicional, tá? Então, nesse momento, vocês já entenderam que pagar ao acionista com dividendos, nesse momento, com esse aumento de capital, seria besteira, porque o dinheiro sairia da empresa, iria para os acionistas, e a empresa está precisando investir, então ela depois vai ter que reduzir os dividendos ou se endividar, é besteira, né? Ou seja, ele dá um pico de dividendos agora e uma diminuição depois, não faz sentido. A ação ia subir, a cotação, depois ia ficar cara, depois ia cair de novo. É uma loucura, eu não gosto desse tipo de coisa. Então, perfeito, isso aqui eu acho que ninguém discorda que com um aumento de capital não seria bom pagar dividendos, né? Poucas empresas, inclusive, fazem isso assim, que não esteja numa situação bem tranquilíssima aí, né? Sobra de dinheiro. A Sanepar tem investimentos para fazer, então essa não seria a melhor escolha. Então agora restou a parte mais difícil, que é entender qual a vantagem entre o aumento de capital sem ou com bonificação, né? Bom, a gente sabe que o dinheiro, então, com aumento de capital sem pagamento de dividendos está lá na empresa, né? Então, isso vai ajudar muito aqui nos investimentos que ela tem a fazer. Ela tem aqui 2023, 24, 25, uns investimentos bastante pesados, aí começa a dar uma melhoradinha mais para frente, tá? Mas são 4 anos aqui onde dá uma acelerada no investimento. Então, esse dinheiro aí vai ajudar muito a ajudar ela a ter uma previsibilidade, inclusive, né, de pagamento de dividendos normais aí que ela tem costumeiro, tá? Então, por que bonificar ou não? A grande vantagem da bonificação, na verdade, está no dia a dia, né? Na verdade, no ano a ano, aí, quando as empresas vão bonificando. Por exemplo, o Bradesco, ele bonifica ali anualmente, se aprova que ele conseguiu lucro suficiente para separar um dinheiro e conseguir utilizar agora ele para aumento de capital. Então, o grande ganho aqui, parte dele é essa.
A outra parte, que é a parte do benefício aqui para o acionista, que é você ser bonificado com ações, na prática, o que você mais está ganhando aqui nesse sentido é você pagar menos impostos. Por quê? Porque quando tem a bonificação, assim como nos dividendos, reduz o preço da ação. E com isso, quando você vende as ações ao mercado, você vende ao valor que vai pagar menos imposto, né? Porque diminuiu aqui o preço da ação em relação ao seu PM, seu PM ficou teoricamente, indiretamente mais alto, né? Então isso aí é benéfico em termos de imposto, né? Você vai pagar menos imposto quando vende a ação. Esse é o principal benefício 2 da bonificação na visão aqui do acionista, né? Na visão geral, a principal é o dinheiro está disponível para a empresa utilizar para o que ela quiser aí, né? Então, vendo por essa linha de raciocínio, não faz nenhum sentido a empresa não bonificar, só ela bonificar que é melhor. Teoricamente, a bonificação geralmente é o melhor caminho mesmo, só que tem alguns detalhezinhos mesmo, tá? Um deles é, por exemplo, né? A empresa bonifica 20%, a Sanepar poderia bonificar 20%, né, nesse momento. E o que aconteceria? Ela bonificando 20%, ela não aumentando os dividendos 20% também, traria aquela diminuição no dividendo. Então não é tão legal a gente ver isso nas empresas. É óbvio, né? Quem é acionista mesmo não vai sentir na prática isso, porque o cara tem mais ações também. Puxa, diminuiu o dividendo, beleza. Não conseguiu aumentar? Não conseguiu. Só que também eu tenho mais ações, então na verdade não mudou. Só que é meio ruim, né? Você tá lá vendo o histórico da empresa, você vê que a diminuição de dividendo. Então não é tão legal, principalmente numa empresa que não tem um histórico de pagar bonificação sempre. Diferente do Bradesco, que paga bonificação sempre, e ele simplesmente mantendo o dividendo linear, mesmo que ele não consiga aumentar todos os anos, aquele dividendo padrãozinho dele ali mensal, ele sempre tenta manter pelo menos igual, né, no mínimo. Então, já tem um aumento ali. Então, faz parte ali da estratégia da empresa usar a bonificação para falar, ó, estou aumentando os dividendos via bonificação. Fica até meio escondido isso. Aí você imagina no caso de uma Sanepar que não é costumeira a bonificação, e a gente vê essa quebra, né, do dividendo, não pega muito bem. Essa é a minha opinião. Inclusive o Barça, ele costuma cutucar em relação à bonificação, em relação a isso, né, diluição de capital e tudo mais, diluição das ações, né, pulverização, né, e tudo mais. Eu não vejo muito bem desse sentido quando as ações conseguem acompanhar. Provavelmente a Sanepar não conseguiria nesse momento aumentar, por exemplo, 20% dos dividendos, tá no processo de investimento. Então esse é o primeiro ponto que eu adiciono. O segundo ponto seria o que a própria empresa falou, né? As ações já estão a 3,50 agora. Você faz aí uma bonificação, ela diminuiria ainda mais o valor. E aí depois ainda tem os dividendos que ela vai pagar, diminuiria mais ainda. O valor fica muito pequenininho e não é tão legal fazer a bonificação nesse sentido. O preço das ações ia ficar muito pequeno. Ia dar uma confusãozinha, dar um trabalho, mas ela poderia, segundo essa base aí que a empresa falou, fazer a bonificação e depois fazer o agrupamento, né? Que fica meio estranho, mas seria uma forma. Mas enfim, é, é uma justificativa também válida ali, mas assim, teria como contornar se fosse o grande caso aí. Eu acho que o principal é esse que eu disse, tá? Da bonificação, causa essa quebra, né? Você vê o dividendo diminuindo. Porque no caso do agrupamento e desdobramento, fica tudo ajustado, né? A gente ajusta e pronto, aparece ali tranquilinho no site e tudo mais. Mas agora bonificação é diferente, né? Causa uma confusãozinha, tá? Então agora a gente já pode fazer a leitura do informe da empresa muito mais tranquilo. A empresa aumentou o capital social em 2 bilhões com a utilização de parte da reserva de lucros, sem bonificação de ações. Então isso aqui ocorreu conforme nós vimos, né? Porque estourou o cofrinho, ele ficou muito cheio o cofrinho da reserva de lucros. Isso quer dizer que o saldo das reservas de lucros excedeu o valor do capital social. Então ela tinha duas saídas perante a lei parará, parará. Essa lei especificava que ou ela aumentava o capital social ou fazia distribuição de dividendos. Ela optou então por aumentar o capital social. E aí ela aumentou o capital social, mas sem a bonificação de ações. Viu como não é complicado? Está aqui então o informe da empresa, né, o estatuto atualizado, o capital social sai de 4 bilhões para 6 bilhões e mantém o mesmo número de ações.
Então, agora que a gente já entendeu como é que funciona a reserva de lucros e o aumento de capital, a gente entende que o Bradesco, conforme eu já mostrei em vídeo anterior, você pode ver o card aqui em cima, eu explico lá que ele tem o dinheiro ali possível para aumentar o capital, fazer a bonificação, né? Porém, a grande dúvida do Bradesco é provavelmente essa questão difícil que nós estamos. Então, eventualmente, ele pode estar usando esse dinheiro para outra coisa. É isso que eu estou imaginando, tá? Ele está imaginando que talvez possa dar muito ruim aí. Então, o que pode acontecer no fim do ano, ele fazer uma bonificação faltante, ou de repente no ano que vem ele fazer 20%. Nós já vimos o Bradesco fazer bonificação de 2 a cada 20 ações, ou seja, 20%. Isso aqui ocorreu em 2019. Então, isso também pode acontecer. Pode ser que ele não pague nada esse ano, pague 20 no ano que vem, ou de repente ele pode fazer uma exclusiva aí no fim do ano. Já aconteceu. Então, não tem como a gente precificar muito isso. O importante é que algum dinheiro tem lá. Talvez não tenha aumentado tanto a reserva de lucro como nos anos anteriores, mas aumentou sim em relação ao ano anterior. Então, ele poderia sim fazer um aumento de capital e bonificação, como ele sempre faz, tá? É mais mesmo aí provavelmente um receio, um cuidado adicional do banco. E falando aqui da Cosan, ela anunciou dividendos, na verdade foi uma proposta, falta ser aprovado, mas é aquele caso lá de 99,9% de chance de ser aprovado, né? Os dividendos foram aqui destinados então para aprovação, é este lucro aqui que vai para dividendos. Dividindo pela quantidade de ações, a gente tem aqui o yield faltante. Lembrando que a empresa destinou aqui 800 milhões, ela já pagou boa parte aqui em dividendos. Então esse aqui é o que está faltando, tá? Então está aqui o dividendo da Cosan em 9 centavos, é um dividendo remanescente do exercício 2022, então o restinho que faltava, não é o dividendo normal aí, né? As datas vão ser definidas, mas deve ser rapidinho isso aqui, tá? Depois de aprovado aqui vai ser rapidinho. Dá 0,61 de dividend yield de uma só vez, né? Um dividendo adicional restinho aí. A cotação do subindo da empresa, ela está cotando hoje a 15,08, uma empresa espetacular. Eu gosto muito da Cosan. O pessoal duvida por conta da dívida, estão batendo nela. Tá 15, ainda tá barato, a gente sabe que pode sim cair, o mercado é muito volátil com ela, mas é uma empresa espetacular. Depois eu vou falar um pouco mais no outro vídeo específico para a Cosan. E vale destacar sempre, né, o EBITDA da empresa. Olha o que a Cosan tem feito aqui com o EBITDA, por exemplo, da Raízen. Vem subindo muito. Olha o salto que deu 2020 para 2021. Aí deu essa quedinha em 2022, o mercado já tem chilique, né? E 2023 a gente espera que tenha um bom EBITDA. Depois ainda vai ter mais sequência nos outros anos de melhorias. Tem muito projeto de crescimento na empresa. E um ponto muito importante é que, além aqui do EBITDA estar um pouquinho eventualmente oscilando, tem o resultado financeiro que é impactado pelo endividamento, né? Então é mais uma margenzinha comprimida quando a gente chega no lucro. Então isso tudo aqui está deixando o mercado bastante chateado, mas a empresa vai dar a volta por cima. A gente vê aqui a Cosan Investimentos, olha só que legal o salto que deu, né? Aqui nós temos a Janus, a Telas, muita parte agrícola, né? Temos uma parte diferente aqui da empresa, alguns investimentos disruptivos. E vale destacar também que tivemos não recorrente, por isso que deu um salto tão grande, mas ainda assim um ano muito bom, tá? Muito crescimento aqui na Cosan Investimentos. A gente tem aqui a Gás Energia, que é a Compass, né? E a Compass deu um salto também bastante legal aqui para 2023. É uma empresa que está no crescimento, está com endividamento tranquilo. É reloginho aqui da Cosan, é a Compass, né? E a gente tem a Moove. E a Moove deu um salto muito grande, né? Olha só esse salto da Moove, né? Ela está crescendo muito e tende a continuar crescendo. Diversificação geográfica, a Moove também é sensacional. E para fechar com chave de ouro, a Rumo, né, que é a logística aqui que entrou dentro dos resultados agora da Cosan em 2021, um crescimento muito interessante, vai crescer mais, vai continuar crescendo, está com uma dívida pesada e mesmo assim está começando a dar resultados, que o EBITDA dela está crescendo muito, é uma empresa fantástica, exposta aqui, ela é de logística e transporte ferroviário, mas ela está exposta indiretamente ao setor agro, né, então meu pai já dizia quando era criança, ele bem jovem, que o setor ferroviário do Brasil estava abandonado, que era um absurdo. Eu não acreditava muito, porque realmente a gente pensava que tecnologias estavam ficando obsoletas. Na verdade, obsoleto estava o Brasil em não investir numa tecnologia tão promissora como essa. Meu pai estava certo e agora eu vejo que setor ferroviário tem futuro no Brasil e a Rumo é um pé importante nisso, tá? Não se esqueça do like e também sua inscrição no canal, que ajuda muito, tá?
E considere também se tornar membro do canal. Vídeos como esse normalmente eu vou estar trazendo para membros, mas eu resolvi fazer uma exceção hoje, já que eu queria esclarecer esse ponto aqui que é muito importante para todos os investidores, tá? Mas quase que eu mando esse vídeo só para membros. Então ajude aí, caso não queira se tornar membro, ajude aí com a sua inscrição e seu like, ajuda esse vídeo a perpetuar para mais pessoas, tá? Um abraço, até o próximo, valeu!